Olá, meu nome é João Marcos, sou professor de arte e trabalho também fazendo histórias em quadrinhos para crianças. Eu sei que é uma profissão um tanto quanto diferente, e é essa história de como fui parar nessa profissão que eu vou contar para vocês agora. Eu costumo dizer que a minha relação com as histórias em quadrinhos começou antes do meu nascimento. Meus pais gostavam muito de ler, e quando minha mãe descobriu que estava grávida do primeiro filho, que seria eu, meu pai teve uma ideia que mudou a minha vida. E olha que eu ainda nem tinha nascido, hein? Ele parou, pensou e falou: vou fazer uma coleção de revistas em quadrinhos para esse filho ou filha que estava para chegar. E foi o que aconteceu. Ele foi comprando revistas da Disney, da Turma da Mônica para fazer essa coleção. Tanto que eu tenho algumas guardadas até hoje. Na capa de uma delas está escrito: para Clarissa, eu ia chamar Clarissa se fosse uma menina, ou João Marcos. E aí, quando eu nasci, tinha uma coleção de revistas em quadrinhos me esperando. A minha infância foi cercada de quadrinhos e desenhos. De um lado, meu pai continuava a comprar as revistas para coleção, principalmente da Turma da Mônica, que eu gostava demais. A gente tinha a coleção completa das revistinhas do Chico Bento. Do outro lado, minha mãe, nessa época, pintava camisas para crianças com desenhos lindos para ajudar no orçamento lá de casa. Eu me lembro assim de passar horas e horas vendo ela desenhando e pintando. Parece que até hoje consigo sentir aquele cheirinho das tintas. E aí, por causa disso, passei a gostar muito de desenhar e ainda mais de quadrinhos. Aí quando aprendi a ler, passei a criar meus próprios personagens e revistas em quadrinhos. Tudo muito simples, com lápis, caneta esferográfica, a famosa caneta Bic e folha de papel dobrada ao meio. Tudo ia bem em casa em relação aos desenhos. Já na escola, eu não tinha aula de arte. Aliás, eu nunca tive durante toda a educação básica. E o desenho era meio que uma atividade marginal na escola, no sentido de estar à margem do currículo. A gente não podia desenhar em sala de aula. E aí eu só desenhava escondido, nas folhas do final de caderno, nas aulas e nos livros de matemática, ou quando algum professor pedia, o que era uma coisa muito, muito rara. Quando eu estava no 6º ano, que era a antiga 5ª série, teve uma feira de profissões no colégio em que eu estudava, que também foi muito importante para mim. Várias universidades estavam divulgando o curso que a gente poderia fazer quando crescesse. No estande que falava sobre o curso de medicina, estava cheio de gente querendo ser médico. O de engenharia também estava cheio. E tinha de várias profissões: dentista, médico, professor, e tinha um que estava vazio. Aí, quando eu entrei, levei um susto. Tinha várias ilustrações para livros infantis, com desenhos incríveis, expostas no estande. E no meio delas tinha uma página de histórias em quadrinhos. Uma página original, linda. Sem entender, eu perguntei para a moça que estava no estande o porquê de ter aqueles desenhos e uma página de quadrinhos naquele meio. E aí ela me respondeu: olha, existem várias profissões para quem gosta de arte. Você pode ser arquiteto, ilustrador de livros, jornais, trabalhar com moda e pode trabalhar também fazendo histórias em quadrinhos. Quando ela disse isso, parece que veio uma luz, um raio, e eu pensei: meu Deus, é isso que eu quero fazer da vida? É isso que eu quero ser quando crescer? Aquele dia mudou definitivamente a minha vida. E aí eu fui correr atrás desse sonho, mas no meio do caminho tinha uma pedra chamada matemática. Eu tinha, e tenho até hoje, muita dificuldade com matemática. Por causa disso, eu fui reprovado na 8ª série, que é o atual 9º ano, 2 vezes. Ou seja, eu fiz a 8ª série 3 vezes. Na 3ª vez que eu estava repetindo, confesso que eu fiquei muito desanimado e pensei em parar de estudar. E olha que nessa época, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no jornal da minha cidade, Ipatinga, no interior de Minas Gerais, fazendo ilustrações e charges. Era uma coisa inacreditável. Eu passava a tarde desenhando e no final do mês eles ainda me pagavam. Mas na escola eu não conseguia sair do 9º ano por causa da matemática.
E o sonho de fazer uma universidade, de trabalhar com quadrinhos, estava cada vez mais distante. Até que um dia, na terceira vez que eu estava fazendo a oitava série, eu desanimei de vez e estava decidida a parar de estudar, porque aquelas contas, equações e todos aqueles números da matemática não entravam na minha cabeça de forma alguma. Eu estava tão desanimado que naquele dia no recreio, a minha professora de história me viu no corredor e achou que eu estava passando mal e veio conversar comigo, perguntando o que tinha acontecido. Essa era a professora Marilene Tuller. Não esqueço o nome dela. Aí eu contei para ela tudo o que estava acontecendo e ela me disse: Não desista, João Marcos. Você é um artista. Você não pode desistir de tudo, muito menos do seu sonho. Mude de escola, procure uma escola que valoriza mais as artes. Você vai ficar aqui tirando notas baixas. Mude de escola e vá ser feliz. E aí eu fiquei um pouco assustado, claro, mas foi o que eu fiz. Segui o conselho da minha professora, mudei de escola e mudei de ambiente. Nessa nova escola, eles valorizavam muito a parte cultural e artística. E eu finalmente me encontrei no ambiente escolar. Foi um período tão bom que despertou em mim o desejo de ser professor um dia, de preferência de arte. E aí finalmente eu consegui sair da oitava série, terminar o ensino médio e passar no vestibular para Belas Artes, na Universidade Federal de Minas Gerais, para poder realizar meu grande sonho, que era trabalhar com histórias em quadrinhos. Eu saí de Patinga, me mudei para Belo Horizonte para começar os estudos. No meu primeiro dia de aula, todo feliz por finalmente estar na universidade, o professor perguntou para a gente, na turma, o motivo de cada um ter escolhido aquele curso. Aí um colega meu disse: meu sonho é trabalhar com escultura. O outro: eu quero ser um pintor. E cada um foi falando. Quando chegou na minha vez, eu disse todo contente, feliz, saindo até estrelinhas e passarinhos, borboletas assim, enquanto eu falava. E aí eu disse: professor, meu sonho é trabalhar fazendo histórias em quadrinhos. O professor fechou a cara, olhou para mim e disse: sinto muito, mas você está no lugar errado. Eu quase caí duro. Demorei tanto para chegar ali, depois de uma luta gigantesca com a matemática de muitos anos, agarrado na oitava série, e o professor me fala aquilo. Aí o que eu fiz? Liguei chorando para casa, claro, né? Eu disse: mãe, o que eu faço? Mãe, o que eu faço? E aí minha mãe falou: calma, filho, você já está aí, vamos ver o que a universidade pode oferecer para você. E aí eu descobri que os quadrinhos não eram vistos como arte. E por isso existia um preconceito em relação a eles na escola e na arte em geral. Apesar disso, fui percebendo que as coisas que eu aprendia na universidade, eu acabava usando em minhas histórias em quadrinhos. Então não entendia o porquê da razão daquele preconceito em relação a isso. Foi nessa época que eu criei meu primeiro trabalho profissional em quadrinhos, os irmãos Mendelevio e Telúria. Eles foram inspirados na relação com minhas irmãs da infância. Desde pequeno, eu sempre criei vários personagens, mas precisava de ter algum em que eu pudesse criar uma tira em quadrinhos todo dia. Eu tenho 2 irmãs, e sempre aconteciam situações engraçadas com a gente em casa. Aí eu resolvi transformar essas situações em histórias em quadrinhos. Eu sou o Mendelevio, e a Telúria é uma mistura das minhas irmãs, a Deise e a Flávia. Mas a Deise garante que ela é que é a Telúria. Tanto que no início ela não gostava nem um pouco das histórias, porque o que acontecia lá em casa aparecia nas histórias que saíam nos jornais. Hoje elas gostam demais, tanto a Deise quanto a Flávia. E no início as histórias foram publicadas em jornais de Minas Gerais. Depois de formado, eu tive a alegria de trabalhar como professor de arte. Minha ideia inicial era trabalhar como professor de crianças, o que eu fiz assim durante um ano, em oficinas de histórias em quadrinhos. Mas depois passei a dar aulas de arte, inclusive de quadrinhos numa universidade. Tanto no trabalho com as crianças quanto na universidade, eu vi que enquanto os alunos faziam quadrinhos, eles também estavam fazendo e aprendendo arte. E foi por isso que eu resolvi tentar fazer um mestrado em artes na mesma universidade onde tinha estudado, para tentar provar que quadrinhos também poderia ser arte.
E para minha alegria, eu consegui entrar na universidade com minha pesquisa de mestrado sobre quadrinho e arte. E para minha surpresa, essa pesquisa ganhou um prêmio muito importante na área de quadrinhos, que é o troféu HQ Mix, como melhor dissertação de mestrado sobre quadrinhos naquele ano. Eu fiquei tão feliz porque a premiação foi em São Paulo, eu pude viajar para lá e receber o troféu das mãos do Serginho Groisman. E lá naquele local estava cheio das pessoas que eu sempre admirei a vida toda na área de quadrinhos. Antes de viajar, eu lembrei que eu tenho um amigo muito querido chamado Sidney Guzman, que trabalha nos estúdios do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E aí eu mandei um e-mail para ele, na verdade foi quase uma carta, contando a minha história, minha relação, o tanto que eu gostava da Turma da Mônica e o sonho que eu tinha de poder conhecer os estúdios e conhecer o Maurício de Souza, é claro. E ele logo me respondeu: Ô João, claro, né? Não precisa nem perguntar. Tá intimado a vir aqui no estúdio. Fiquei feliz demais. Finalmente ia realizar esse sonho. Quando vi aquele prédio, nem acreditei. Foi incrível conhecer como as revistas, que foram tão importantes na minha infância, eram feitas. Só não deu para conhecer o Maurício. Ele tinha feito uma viagem naquele dia. Mesmo assim, foi um dia inesquecível. Um ano depois, voltei a São Paulo para uma palestra sobre a minha pesquisa de mestrado e aproveitei para enrolar o Sidney mais uma vez. Queria voltar ao estúdio para realizar o sonho de conhecer o Maurício e tirar uma foto com ele. E finalmente consegui! Dá para ver pelo desenho o quanto que eu fiquei emocionado, né? Ele foi muito atencioso e eu tive a alegria de conversar um bom tempo com ele. Foi muito legal. Ah, tá vendo essa revista no meu braço? Era uma revista em quadrinhos que eu tinha feito e que eu levei para ele de presente. Depois disso, fui para a universidade onde daria a palestra. Como cheguei muito antes do horário, aproveitei para fazer um lanche e, entre um pão de queijo e outro, meu celular tocou. Olhei, DDD de São Paulo, o que seria? E para minha surpresa, era o Sidney Guzman. Meu amigo João Marcos, preciso falar com você. O Maurício leu a sua revista, gostou do que viu e me fez uma pergunta de $1 milhão. Se você teria interesse em ser roteirista da Turma da Mônica. E aí, meu amigo? Eu fiquei nas nuvens! Parecia um sonho. Estava sendo convidado para realizar um sonho de infância, que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que se tornaria realidade. Para quem cresceu lendo e colecionando as histórias da turminha e escolheu a profissão de quadrinista por causa da Turma da Mônica, foi um presentão, graças a Deus. E eu fiquei tão feliz e emocionado que até hoje não sei bem o que falei na palestra daquele dia. E hoje é assim que eu vivo nesse mundo dos quadrinhos e da arte. Trabalho como professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, em Minas Gerais. Também trabalho fazendo livros em quadrinhos para crianças, já tenho vários publicados, e também escrevendo roteiros para as revistas infantis da Turma da Mônica. E a partir de agora, estarei aqui no YouTube, no canal Traço a Traço. Um canal para quem gosta de desenhar e viajar na imaginação. Vamos fazer desenhos a partir de números, letras, rabiscos e muito mais. Você vai ver que desenhar pode ser muito mais fácil do que você imagina. É só se inscrever aqui no canal e vir desenhar comigo. Aguardo você. Um grande abração!